Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Tendo encontrado, vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Eu vou ler o número 12, os irmãos lê o 13, assim sucessivamente. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que alcançamos. Senhor Deus, Pai, estamos aqui por ordem do Senhor, que nos ordena congregar. Somos agradecidos por ter nos trazido, por cada irmão aqui presente. Estamos aqui também para cultuar o Teu nome, esta feita diante da Sua palavra, pedindo do Senhor um coração preparado por Ti para receber a Tua instrução. Acima de tudo, Pai, nos dê aquilo que nós não temos, que é a humildade para saber transmitir e receber a Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Vou sentar os irmãos. Muito bem. Vamos dar um tema a estes versículos. O triunfo, lições para uma vitória, lições para um triunfo. Creio que é isso que o apóstolo Paulo passa para nós nesses versículos que nós lemos aqui. Lições da vida dele, daquilo que ele estava fazendo ao escrever essa epístola, de sucesso, de triunfo. Creio, quando Paulo escreveu essa epístola, estava provavelmente preso em Cesareia, e ele escreveu essa epístola preso, não muito acomodado. Paulo tinha tudo para estar lamentando ao escrever essa carta, ele tinha tudo para estar murmurando ao escrever essa carta. Era para ter nessa carta provinda de um homem que não confiava em Deus, cheio de reclamações, cheio de lamentos. Mas a epístola, ela tem até um tema que muitos dão e que vai de encontro com o que realmente ela manifesta: alegria. 11, 12 vezes a palavra regozijo, alegria, ela se destaca nessa epístola, inclusive onde nós encontramos uma ordem que Paulo dá para nos alegrar, Então, alegrai-vos no Senhor, outra vez nos digo, alegrai-vos, é uma ordem. O crente, ele é ordenado a se alegrar em Deus, porque em Deus tem alegria. Então, é uma epístola onde Paulo, ele busca de todas as maneiras trazer os seus leitores, inclusive originais, que eram os filipenses, os irmãos amados que tinham se unido na questão de oração, na questão de contribuição, o seu ministério desde o início, ele fala isso daí. E as ofertas desses irmãos sempre chegavam para Paulo em momentos que ele diz, chegou como um aroma suave. Paulo tinha aquela convicção que ao receber as ofertas, chegou mesmo provinda de Deus, e ele recebia como uma oferta e devolvia o próprio Senhor como
uma adoração, ele fala isso daí. Então, para mim, os versículos de capítulo 3, de 12 a 16, resumem basicamente o motivo pela qual Paulo era uma pessoa satisfeita, mesmo preso, mesmo lá no cárcere, destituído de qualquer conforto, qualquer coisa que em liberdade poderia ter, da presença dos irmãos. Ele estava tranquilo, ele estava feliz, porque ele estava lá naquele local com quem lhe provia a felicidade. E onde estava a felicidade? Que era Cristo, que era Deus. Era aquilo que ele buscava. Então ele poderia escrever dos lugares mais longe e mais difíceis, situações difíceis, ele poderia escrever palavras de alegria, porque ele estava com quem provinha para ele um coração alegre. Não estava, como para muitos, condicionado a coisas, bens materiais, situações, e quando as coisas estão bem, então pode-se descrever e definir aquilo que se diz respeito a tranquilidade, paz e alegria. Mas para Paulo, como para o cristão que segue esses princípios aqui, a sua situação não muda aquilo que ele encontra em Deus e que está em Deus. Então esses versículos falam justamente alguns princípios que eu queria destacar aqui, onde provia para Paulo um coração alegre, um coração feliz e triunfante. Então, uma das primeiras coisas que nós observamos aí está no versículo 2. E eu entendo que é uma vida marcada pela humildade. E a humildade leva um coração a não estar contente, um coração insatisfeito, um coração não contente, um coração insatisfeito com a sua condição espiritual diante de Deus. Ele busca sempre mais, sempre mais. Vamos usar uma expressão aqui, ele é um ganancioso espiritual em buscar estar mais próximo de Deus. Talvez uma palavra para descrever o que eu quero dizer. Versículo 2 diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo diz, olha, ele não está contente, simplesmente ele não está aqui falando de um contentamento em relação à sua condição de maturidade. E aqui revela, como eu falei, a humildade do coração de Paulo. Paulo é considerado um dos maiores apóstolos, pelo menos a Bíblia registra mais atividade do apóstolo Paulo, por conta de sua própria cartas escritas, mas Deus resolveu inspirar através dele essas cartas e fala mais de suas atividades para nós registrados. Então, é um dos maiores, dos grandes apóstolos, entre os apóstolos. Mas quando Paulo fala de si, no livro de Timóteo, ele diz, em 1 Coríntios capítulo 15, em Timóteo ele diz, eu sou o pior dos pecadores. E em 1 Coríntios, falando da ressurreição, quando ele fala do seu apostolado, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. É o menor dos apóstolos. Ele, diante de Deus, ele se considerava muito pequeno. Por ele conhecer mais Deus, nós falamos assim, ele achava que era o menor. E de fato, sim. Então, revela a sua humildade. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Aqui a perfeição, ela vem para descrever a questão da maturidade espiritual. Esqueci o nome do autor de um livro que eu estou lendo, mas é Baster. A primeira letra eu esqueci. William Baster, se não me engano. Um puritano do século XVII. Ele escreveu um livro chamado justamente a maturidade do cristão. Maturidade do cristão.
E esse livro está baseado em Filipenses e em Colossenses, esse livro dele. E ele vai falar justamente sobre a questão da maturidade de uma pessoa. Como é que descrevemos uma pessoa madura? Inclusive o livro, ele está para você fazer um exame de sua vida espiritual, fazer um exame de sua fé. Então, ele vai falar da maturidade espiritual da pessoa. Então, uma pessoa madura, então ele vai descrever quais são os princípios seguidos por uma pessoa madura. Paulo tinha em vista justamente a maturidade espiritual. E quando fala desse estado de maturidade, ele não se considera uma pessoa madura. Embora que quando nós lemos, por exemplo, quando o apóstolo Tiago, ele escreveu falando sobre a maturidade, ele falou na sua epístola, ele usou as seguintes palavras, antecedendo esse estado que deve ser buscado por todo cristão. Então, em Tiago capítulo 1, começando no versículo 2, diz: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz insistência, perseverança. E é uma palavra para falar que perseverança sempre em cima de alguma coisa que se opõe. A perseverança se demonstra sobre a oposição. Deus me chama, Ele lhe chama, me ordena, lhe ordena a congregar. Perseverar no congregar significa passar por cima dos desafios para você não vir. Eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar aquilo outro. Hoje eu estou indisposto, estou com essa dificuldade, mas você perseverou e aquilo ficou para trás. Então a perseverança é importante na vida do cristão. Vou terminar falando de um exemplo de uma pessoa perseverante. Aí ele vai dizer, ora, a perseverança, se lembra que as provações produzem perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, não é só numa área, naquela outra que você persevera. É uma ação completa, para que sejais, veja bem, perfeitos, íntegros, nada deficientes. Você entende a finalidade? Perfeito, íntegro e nada deficiente. A perfeição lá é maturidade, algo completo, refeito. E Paulo diz, não que eu tenha chegado a esse estado. Então ele buscava, e era um homem maduro. Imagina um homem preso, escrevendo para uma igreja de pessoas livres, nos seus trabalhos, nas suas atividades diárias, livre, indo e saindo de casa com a família, um preso escrevendo lá sem a liberdade, não sabia o que ia acontecer, se iria morrer, se ia ser, só sabia que a perseguição estava bem estreita, mas ele escreve, olha, se alegrem, Senhor, e digo mais, eu ordeno vocês a se alegrar no Senhor. Outra vez eu digo, olha, insistente, se alegrem em Deus, vem de um preso. Era uma pessoa, podemos dizer, madura espiritualmente falando. Mas ele diz, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição. Então, com esse daqui eu quero dizer que o primeiro princípio é uma vida marcada pela humildade. Aquela pessoa, ela não se considera uma pessoa espiritualmente segura. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte, olha, quando vocês se acharem que estão em pé, se acharem que estão seguros, é a hora de vocês cuidar para não tombar, para não cair. Aquele que esteja em pé, cuide para que não caia. É um perigo, então, nós sempre devemos nos considerar fracos e frágeis, que somos mesmo. Nossa força, nossa
potência, nosso vigor vem de Deus e somente dele. E é pela graça dele. E ele diz mais, ainda no versículo 12, mas ele diz, não que eu tenha recebido, mas eu prossigo. Agora ele não vai falar de perfeição, mas ele vai falar daquilo que é realmente o limite, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Paulo diz, olha, não devemos estar contentes porque não fazemos aquilo que os outros fazem, ou estão fazendo aquilo que os outros não estão fazendo. Nunca devemos achar que sempre devemos estar olhando e nós precisamos fazer mais. Parece que quando você está fazendo algo, você descobre que precisava estar fazendo. Quando você está fazendo algo, você descobre que precisava já estar fazendo muito antes e que precisa fazer muito mais, que está fazendo muito pouco. Quando você começa a fazer algo. Então esse sentimento era o que alimentava Paulo. Ele estava fazendo muito aos nossos olhos, mas para ele achava que estava fazendo muito pouco e precisava fazer mais. Então ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O que é aquilo que ele diz? Eu quero chegar, conquistar aquilo, né? Aquilo lá que eu quero conquistar. O que seria aquilo que Paulo perseguia? Né? O que seria aquilo? E no livro de Romanos, capítulo 8, lá nos versículos 29, principalmente 30, ele diz no versículo 8 e 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no versículo 30, ele vai falar o que seria aquilo que as coisas vão estar cooperando para que chegue ali. Aí nós lemos assim no versículo 29 e 30 principalmente. Quanto ao que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, isso também glorificou, e ao que chamou, isso também justificou, e ao que justificou, isso também glorificou. O que nós perdemos lá no jardim do Éden, quando os nossos pais pecaram? Em capítulo 1, versículo 26, do livro de Gênesis, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre tal e tal, tal. Então, Deus fez o homem assim. Nós fomos feitos a imagem de Cristo, do Espírito Santo, de Deus Pai. Façamos o homem a nossa imagem. Que criação perfeita e indizível que Deus fez o homem. Mas logo no capítulo 3, essa semelhança foi perdida. Quando Adão e Eva pecaram lá no capítulo 3, a primeira coisa foi se esconderam de Deus. A imagem de Deus saiu, já era. Nós perdemos lá. E o que Deus veio aqui através de Cristo foi justamente nos levar para onde nós estávamos anterior. Foi nos colocar na condição onde nós tínhamos anteriormente. Aquilo que nós perdemos lá no Éden, Cristo veio nos dar novamente. O homem estava morto totalmente. Não tinha nada do que diz respeito ao que ele tinha antes. Foi tudo deturbado, foi tudo maculado pelo pecado. Agora, o único meio de ser recuperado é através de Cristo. E quando uma pessoa é salva, aqui esses mandamentos, esses exemplos aqui, esses princípios a ser perseguido, são para cristão, não é para outros. Outros não estão nesse nível de ser
uma pessoa que busca a perfeição. Somente o cristão é aquele que está em condição de buscar essa maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, Paulo diz na segunda parte, quando ele diz, para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Cristo nos conquistou, Ele nos conquistou para esta forma, para isto. Nós fomos conquistados para isto, para ser semelhante a Cristo, para ser semelhante ao Pai, para ser semelhante ao Espírito Santo. Nós fomos novamente conquistados para ser trabalhado a essa finalidade. E esse trabalho é algo constante, não é algo feito uma vez. No momento que uma pessoa é salva, ela é posicionalmente colocada neste nível. Mas a conquista agora, ela não é posicional, ela é constante. E Paulo diz, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo. Ele vai dizer, irmãos, quanto a mim, e aqui nós vamos para um outro ponto, aqui no versículo 13, uma vida enraizada ou uma vida totalmente bem ligada, alicerçada ao presente. É um segundo princípio a ser buscado para uma vida de triunfo. Humildade, mas também está arraigado, está ligado ao presente, sempre ao presente. Veja como Paulo fala, irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, presente, uma coisa eu faço. Ele vai e diz, eu não trago à memória as coisas que para trás ficam. E deixa eu dizer que não é que Paulo está falando, eu entendo, ele não está falando de aquilo que eu fiz antes de vir a Cristo. Antes de vir a Cristo eu persegui a igreja, eu matei irmãos. Antes de vir a Cristo eu fiz muita coisa ruim. Ele não está falando daquilo deixando para trás, não. Ele está falando daquilo que ele fez. Se aqui está na segunda viagem missionária, não lembrar do que ele fez na primeira como algo que lhe sustentava no presente. Ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. E eu entendo, não é trazer à tona aquilo que ele fez no passado, no sentido de edificar algum irmão. Eu creio que há muitas coisas nós podemos lembrar que edifica no presente, nos edifica, mas tentar lembrar aquilo que a gente fez, no sentido de trazer para o presente uma luz para você, e isso não para outros, mas para você mesmo. No passado eu fiz isso e aquilo outro. Não, Paulo não estava interessado no que ele já fez. O que ele estava fazendo era para o Senhor, o que ele tinha feito era para ele. Então ele diz, esquecendo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Paulo fala na visão de um corredor, inclusive é isso que ele coloca constantemente, de um corredor em direção à linha de chegada. Ele não está interessado em olhar os passos que ele já correu, não. Se é uma maratona de 22 quilômetros, ele não está interessado em olhar os 18 quilômetros que ele já correu e dizer, olha, corri 18. Não, ele quer olhar para a linha de chegada. Ele está com 21 quilômetros corridos, só tem 1 quilômetro, ele pode olhar para trás e se gloriar por ter corrido 21. Não, ele não vai se gloriar dos 21 quilômetros corridos. Ele tem 1 quilômetro para chegar na linha de chegada, ele quer chegar lá. Então essa visão que Paulo traça quando ele diz, mas uma coisa é fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Ele quer chegar lá, no final. Você entende? Paulo não está
contente com seu estado de maturidade e quer ir para frente. Paulo também não está parado, olhando para trás o que ele já caminhou, o que ele já fez. Não, ele está olhando para frente, ele quer fazer mais, ele quer prosseguir. Sabe, são qualidades de pessoas maduras e pessoas que querem chegar lá no final, lá na linha de chegada. Olha essas palavras que ele coloca aí. Eu não julgo havê-lo alcançado. Não, podemos dizer assim, um tipo de pensamento de pessoas que, não, eu já fiz o que deveria fazer, estou aqui tranquilo. Não, Paulo diz, olha, eu não julgo havê-lo alcançado, mas eu faço assim, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Inclusive, quando seja no lado positivo e no lado negativo, lembrar das coisas que nós passamos, difíceis, remoer algo que ficou para trás e trazer para o presente, é imaturidade da nossa parte. Você já viu como criança, às vezes, uma certa idade, ele guarda, agora não deu não porque você ontem não me deu, então nós agimos às vezes como crianças, no coração com outros irmãos. A gente guarda coisas do passado. Nunca tratamos. Isso é o lado negativo. Mas mesmo as coisas boas que a gente faz, nunca deve ser um adubo, para a gente se estribar em cima no presente. Aquilo que a gente fez foi feito. Glória ao nome do Senhor Deus. Está lá dele, a glória. Paulo diz, esquecendo as coisas, avançando, caminhando, correndo para as que diante de mim estão. Esse é o alvo do apóstolo Paulo. Prossigo, veja bem, prossigo, sempre é algo que vai para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. No livro de Apocalipse diz, ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei ao vencedor. Eu pensando quando eu estava nesses versículos de Apocalipse, aí eu pensando, juntamente com outras coroa, galardão que ele promete. O que seria mais importante que Deus poderia dar para nós, além de sua presença? Teria algo mais importante do que a presença dele para o cristão? Teria alguma coisa que ele pudesse dar de valor ali, que fosse mais importante do que a presença dele? Eu creio que não existe nada de maior valor, não existe maior prêmio que o cristão deve olhar e dizer, eu quero aquilo dali, Deus vai me dar aquilo dali. Ninguém quer nada mais além do que a presença dele. Eu creio que o galardão é justamente desfrutar da presença do Senhor. Os anjos estão lá desfrutando da presença dele, olhar para ele. Olha, Moisés não esteve na presença de Deus, eu creio que não de uma maneira assim visivelmente física, mas lá na sua glória. E quando ele desceu lá, as pessoas tinham até pecadores que eram, e por estar tanto tempo na presença de Deus Santo, as pessoas olhavam para Moisés e tinham medo, porque tinha aquele brilho lá. E de acordo com os dias ia passando, e Moisés ia se envolvendo com a sociedade lá judaica, ia se desvanecendo aquele brilho do seu rosto, até ele botou um manto para que eles não vissem isso daí. A alegria do cristão está na presença de Deus. Ele vai ter aquilo que ele busca no mundo que não tem. Ele vai ter alegria eterna, paz eterna, o gozo eterno, tudo está ali. Então é o que desejamos. Então é aquilo que Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É nos levar da onde nós estávamos na pessoa de Adão e Eva.
Versículo 15 diz: todos, pois, que somos perfeitos. Agora, Paulo dá uma lição, e veja que lá no versículo 12 ele diz: não que eu tenha obtido, não que eu tenha recebido a perfeição. E quando ele fala aqui, todos nós, olha bem, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que Paulo está falando agora, já que ele disse? Então, e aqui eu quero levar para você o último princípio, nesse daqui. Que é justamente a compreensão de suas habilidades que Deus deu. Nós nunca vamos entender que os dons que Deus tem nos dado, Deus não vai ainda talvez nos habilitar com mais perfeição naquilo que a gente faz. Deus lhe deu um dom de pregar, um dom de ajudar, um dom de misericórdia, e seja qual for o seu dom de oração, Ele vai lhe lapidando cada vez mais nesta área. E você pode ver, Deus vai abrir seu coração para enxergar outra habilidade que Ele lhe deu também ali. À medida que você vai servindo, Deus vai. Então, nessa condição, Deus não quer que sejamos ignorantes quanto a isso. Há irmãos que não sabem de fato que eu não sei o que Deus me deu. Quando nós começamos a servir em alguma área, nós vamos vendo ali aquela habilidade que Deus vai nos dando. Então Paulo diz: pois bem, nós que temos essa maturidade, nós que somos perfeitos, que temos essa maturidade, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? O sentimento de prosseguir, de estar olhando para frente, não olhar para o lado, não olhar para trás, não parar, mas prosseguir. Nunca se contentar com o que já fez, mas prosseguir como um corredor. Ele não para, ele quer chegar na linha no final, ele não para no meio. Ele não acha que já correu muito, ele quer chegar lá, no fim, no final. Então, Paulo diz: nós que somos maduros espiritualmente, se alguma pessoa pensa de outra maneira, Deus esclarecerá, mas tenhamos esse mesmo sentimento, esse padrão aqui que eu sigo, que nós sentimos juntos também isso, diz Paulo. Não pense diferente. A vida do cristão é como a de um atleta. Estudando história, para poder ajudar melhor o menino em alguns pontos, me deparei com algumas palavras desse homem, resolvi tirar algumas coisas da vida desse homem para compartilhar, e até que era um homem cristão, um homem crente. E não se converteu quando bem novo, mas já uma pessoa bem madura, e até chegar lá, ele teve uma trajetória bem difícil. Vê se vocês identificam quem é esse homem antes de dizer o nome dele. Ele nunca desistiu em tudo o que ele fez. Foi um homem mundialmente conhecido, olhando lá na história, até entre tribos na África, sabia quem era este homem lá, como bem falado mesmo. Ele não foi um missionário como para sair. Para começar, ele veio de uma família pobre. Seus pais eram camponeses, em outras palavras, vivia da agricultura. Eles não sabiam ler os pais deles, o pai dele, a mãe dele, e ele cresceu sem ir para a aula. No entanto, ele queria aprender alguma coisa, então ele trabalhava, e o dinheiro que ele ganhava no campo,
depois de ajudar o pai dele, ele pegava o dinheiro e a metade ele dava para o pai dele. E a metade ele tirava e comprava livro. E assim ele era didático para ler. Então, veja aqui alguns passos alguns caminhos que ele trilhou que eu queria compartilhar. Em 1831, com apenas 22 anos de idade, ele começou a trabalhar de transporte de pessoa. Ele transportava mercadoria num rio de um lado para o outro. Mas sabe uma coisa? Logo os negócios dele fracassou, não foi para frente. Ele pensava ganhar bem com isso aí para poder chegar a um objetivo que ele queria, que ele botou no coração. E fracassou. Em 1832, tentou a eleição para deputado estadual, mas ele perdeu a eleição. Ele era bem atrevido logo nas coisas. Tentou entrar numa faculdade de Direito, fez a prova e ficou na expectativa. Foi reprovado. O interessante é que ele pegou os livros de Direito e estudou e fez a prova e recebeu o certificado de advogado. Mas isso demorou. Foi logo isso, entre outros, o próximo ano. Em 1833, perdeu muito dinheiro. Passou 17 anos pagando uma conta. Ele tomou emprestado um dinheiro lá de uma pessoa importante para investir no comércio. E dentro de 3 meses ele faliu. E passou 17 anos pagando esse homem o dinheiro que ele havia pego. Não deu certo. Em 1834, ele começou novamente com uma vida política. Então ele se candidatou a deputado estadual. Fez a campanha e perdeu. Em 1835, ficou noivo, mas bem já no período de casar, a sua noiva morreu. E ele caiu em depressão, passou 6 meses deprimido por isso. E ele quase tirava a vida dele. E foi um período que ele criou uma frase, se estribou em cima dessa frase. O período também que ele tomou, que Deus salvou ele. Ele era um cara muito duro, coração muito duro. Em 1886, ele sofreu um colapso nervoso. E nesse colapso ele passou 6 meses trancado. Em 1838, novamente ele concorreu para presidente da Câmara e foi derrotado. Não chegou lá. Em 1840, tentou a vaga lá num trabalho, concorrendo com muitos outros, era uma vaga importante, mas ele foi recluso, não chegou lá. Em 1843, mais uma vez, ele concorreu ao Congresso e perdeu. Em 1846, novamente ele concorreu ao Congresso e outra vez ele perdeu. Mas em 1848 ele tentou ao Congresso e dessa vez ele ganhou. E depois de 3 anos tentou novamente e não conseguiu mais. Sabe quem foi esse homem? Em 1848 ele tentou para deputado mais uma vez e perdeu a eleição. Tentou novamente em 1849 e perdeu. Em 1854 concorreu ao Senado dos Estados Unidos, tudo é dos Estados Unidos, e ele perdeu. Em 1856, novamente ele se candidatou a vice-presidente
chamado na Convenção Nacional, e ele perdeu. Mas em 1860, ele não desistiu novamente e ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos. E dessa vez ele ganhou a presidência dos Estados Unidos. E o nome desse homem é Abraham Lincoln. É interessante. Ele teve tantas derrotas, mas aos 22 anos, ele botou um propósito. Ele queria um dia ser presidente dos Estados Unidos. E sabe de uma coisa? Pessoas riram dele. Filho de agricultor, ele não tinha nenhum futuro olhando para ele, mas ele botou na cabeça que ia. E depois de muitas derrotas, uma história bem interessante quando eu li sobre a vida dele, é que quando Cristo salvou ele, e o seu grande objetivo um dia era libertar os escravos. Ele via isso daí. Deus havia libertado ele, e ele compreendeu também que aquele movimento de escravo, ele queria ver livre aquelas pessoas. E ele foi um que trabalhou na abolição da escravatura. Ele foi morto justamente por isso. Em 1865, ele foi para um teatro, e uma pessoa que tinha ódio dele por ele ter sancionado a abolição da escravatura americana, matou ele lá, disse que ia tirar a vida dele. Pois bem, mas aquele homem deixou um legado muito importante. Quando ele competia em 1960, um opositor dele, quando fazia as campanhas, zombava dele, porque tinha a aparência de um macaco, e chegou a zombar muito dele nesta área. E aquele homem, ele era muito destacado na área da economia. Quando ele ganhou, chamou aquele homem para ser ministro da economia. O homem, quando soube que ele queria falar com ele depois dele eleito, achava que ele chamou ele para ser o seu ministro. Uma boa história de um homem que ele não guardava ressentimentos, mas ele era um homem altamente rancoroso até Cristo alcançar ele. Então entendo que o propósito é esse. Se Deus colocou um propósito para a gente caminhar, uma corrida para a gente trilhar, vem as dificuldades, mas o alvo nosso é chegar no fim. O cristão, ele é caracterizado pela uma vida que persevera, que não desiste. Por isso, perseverança dos santos. O cristão é aquele que vai, que não olha para trás, vai para frente. Você é uma pessoa que tem fé no Senhor Jesus Cristo. Lembra-se disso. Somos chamados a perseverar. Nós não somos daqueles que olham para trás, nós somos daqueles que olham para frente e que seguem. Amém?